livro, né, de Crônicas, capítulo 4, versículo 9. Amém? Diz assim: Jabes foi o homem mais respeitado de sua família. Sua mãe lhe deu o nome Jabes, dizendo: com muitas dores o dei à luz. Jabes orou ao Deus de Israel: abençoa-me, aumenta as minhas terras, que a tua mão esteja comigo, guardando-me de males e livrando-me de dores. E Deus atendeu ao seu pedido. Amém? Jabes. Nós já falamos sobre Jabes. O nome dele significa dores, né? Significa aquele que causa dores. Jabes é um rapaz que, quando nasceu, a sua mãe lhe deu o nome de dores, de sofrimento. Ela olhou, né, para aquela situação de gravidez e pensou assim: essa gravidez, este bebê que está vindo, vai me causar sofrimento, vai me causar dor. Então era uma criança que já era marcada desde o útero, desde o ventre, marcada com uma profecia negativa, com uma marca negativa, com uma expectativa negativa de que ele traria sofrimento. Porque naquela época quem dava nome aos filhos eram os pais e não as mães. E aqui diz assim que a sua mãe lhe deu o nome. Provavelmente Jabes ele não tinha pai, ou era de pai desconhecido, ou era um pai que tinha engravidado aquela mulher e se mandado, deixou aquela mulher sozinha. E naquela época do Antigo Testamento, uma mulher sozinha, mesmo que viúva, era uma condição terrível por causa da questão do sustento dela, né? E era mal vista, porque Deus, segundo a percepção do povo e da cultura da época, Deus havia levado o marido dela e deixado ela naquela situação de sofrimento, de solidão, de dor. E aquele menino, então, aquela mãe, já lhe deu um nome. É aquele que vai me causar dores. É aquele que vai me causar sofrimento. Jabes, ele já nasceu com a marca da derrota. Ele já nasceu com a marca do sofrimento. Ele já nasceu com a marca da dor. E eu fico pensando em quantos meninos, meninas aqui desse bairro já não nascem com uma percepção tremendamente negativa da sua família, né? Às vezes seus pais pensando assim: esse daí não vai dar em nada, esse daí não vai ser absolutamente nada na vida, porque nós somos pobres, nós não temos condições, nós puxamos carrinho na rua, então eu não posso ter muita expectativa em relação aos meus filhos, porque eu não tenho muito que dar para eles, e o que eu espero deles é que no futuro eles cresçam e continuem arrastando carrinhos pela rua. Não que seja indigno, porque aquela família que faz isso está indo atrás do sustento, mas muitas vezes a expectativa no coração é a expectativa da dor, é a expectativa do sofrimento, é a expectativa da fome, é aquele que vai perpetuar uma condição de pobreza e de necessidade dentro da família, é um Jabes, aquele que causa
dores. Porém, diz logo no começo ali assim, ó, Jabes foi o homem mais respeitado da sua família. Significa que Jabes, de alguma maneira, nós não sabemos como, ele quebrou, ele venceu todas as expectativas negativas da mãe dele. Ele venceu e quebrou todas as expectativas negativas da família dele, porque ele era o mais respeitado da sua família. Ele era o mais honrado entre seus irmãos. Ele quebrou toda aquela profecia negativa sobre a vida dele. Ele conseguiu dar a volta por cima e dizer, olha, se todo mundo espera que eu seja aquele que causa dor, se todo mundo espera que eu seja aquele que causa sofrimento, se todo mundo espera que eu seja aquele que seja o fracasso e a vergonha da família, eu vou quebrar essa expectativa negativa. E ele pega e vence a sua condição e se torna o mais honrado, o mais respeitado, o mais digno da sua família. Alguma coisa aconteceu ali, né? Alguma coisa aconteceu ali, porque Jabes, ele quebrou isso. Ele, de alguma maneira, ele entendeu que ele não era atrelado à história dos seus. Ele não era atrelado simplesmente de uma forma radical e inexorável em relação à história da mãe dele. Ele poderia quebrar esse paradigma. Ele não precisava perpetuar uma história ruim, mas ele podia transformar a vida dele numa história vitoriosa, numa história gloriosa, numa história transformadora de vida. E nós temos algumas razões para entendermos que o que mudou a vida dele foi que ele descobriu que havia um Deus transformador, um Deus que não perpetua o fracasso, um Deus que não perpetua a dor, um Deus que não perpetua o sofrimento, mas um Deus que livra da dor, que livra do sofrimento, que livra de uma condição negativa com a qual a pessoa nasce e transforma o destino da pessoa para fazê-la a mais respeitada na sua sociedade. Diz a palavra de Deus ali no versículo 10, que Jabes orou ao Deus de Israel. Jabes conheceu o Deus de Israel. Jabes conheceu o Deus Todo-Poderoso. Jabes conheceu aquele Deus que é o Senhor de todo o universo. Jabes ouviu falar que o Deus de Israel era aquele que abria o mar vermelho, que o Deus de Israel era aquele que dava o maná aos seus antepassados, o Deus de Israel era aquele que tirava a água da rocha, o Deus de Israel era aquele que tinha a capacidade de fazer o sol parar, para que Josué vencesse a batalha. E quando alguém tem essa informação e recebe essa informação e crê nessa informação de que existe um Deus transformador, a vida dele pode ser transformada, o destino dele pode ser alterado, a vida dele pode ser mudada. E aquele menino que mora aqui, por perto, aquela menina que talvez tenha sobre si também uma expectativa negativa, se tiver a informação certa, se tiver a oportunidade de conhecer o Deus de Israel, ela pode ter a vida dela transformada, ele pode ter a vida dela transformada. E como é que tantas crianças, tantos adolescentes, tantos jovens, tantas famílias vão chegar ao conhecimento do Deus de Israel
Como Jabes chegou? Através da nossa comunicação, da nossa boca. Quinta-feira tivemos aqui muitos adolescentes aqui aprendendo violão, aquelas crianças que passaram hoje aqui na rua gritando, oi Israel, né? Gritando assim, e que precisam de uma informação, que precisam de um conhecimento, que é o conhecimento do Deus de Israel. Ele venceu, porque nessas famílias talvez não tenha nenhum médico, e aquela criança, aquele adolescente será o primeiro médico da família, será o primeiro advogado da família, será o primeiro engenheiro da família, né? Será o primeiro a cursar uma universidade, será o primeiro a ser doutor, será o primeiro a ser pós-doutor, será o primeiro a virar a mesa do seu destino e ver que Deus pode transformar aquele Jabes, que nasceu para a dor e para o sofrimento, num homem digno, num homem correto, num homem respeitado na sua família, no seu bairro, na sua sociedade, um homem que transforma qualquer lugar que ele chegue. Mas para isso, o nosso papel aqui é nos unirmos para o que? Apresentarmos a estes que muitas vezes nem querem ouvir o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que transforma, o Deus que pega uma prostituta e transforma numa mulher digna da sociedade, um Deus que chama um ladrão e diz, você agora é meu discípulo, você vai me seguir, e transforma este num pregador, ou pega um assassino como Paulo e transforma no maior apóstolo dos gentios. É esse Deus que pode catar pessoas de todos os cantos aqui nesse bairro e dar uma nova vida. Falar bem a verdade, quem Deus procura nesse bairro não é o cara que se acha bom, não é o cara que acha que está tudo na mão dele resolvido, que é o dono do pedaço, que é o dono da situação. Quem Deus procura nesse bairro é o Jabes, é aquele que acha que não vai ser nada, é aquele que não conhece o pai, cujo pai abandonou, é aquele que não conhece a mãe, que teve que ser criado pelo vizinho, pela vizinha, pelo tio. É aquele que o pessoal olha, coitado desse menino, não vai ser nada. É esse. Deus procura Jabes. E nós, como igreja, nós falharemos miseravelmente se nós não encontrarmos os Jabes por aí. A gente tem que sair e procurar. Jabes, venha cá, Jabes. Né? Você que acha que é só dor, você que acha que é só sofrimento, venha. Nós queremos te contar uma história, que é a história de um homem que também foi rejeitado no útero de sua mãe. Lembra quando Maria estava grávida? E José, o que ele quis fazer? José intentou deixá-la secretamente. Jesus foi rejeitado também. Jesus foi rejeitado lá pela sua sociedade. Jesus, ainda menino, teve que fugir para o Egito com seus pais, para que se cumprisse aquela palavra que diz, do Egito chamei o meu filho. Jesus foi perseguido pelos fariseus. A vida de Jesus foi essa, no lugar do Jabes, para que o Jabes não precisasse viver daquele jeito. Quando eu falo Jabes, é o Jabes da nossa época, é o Jabes que mora aqui perto. Jabes quebrou toda a expectativa negativa em relação à vida dele. Tem mais uma coisa que o Jabes fez. De alguma maneira, o Jabes
aprendeu a orar. Porque diz assim no versículo 10, Jabes orou ao Deus de Israel. Jabes orou. Ele aprendeu a orar. Ele aprendeu a falar com Deus. E ele que estava na bancarrota da vida, no precipício da vida, com o destino encaminhando para a dor e o sofrimento e a destruição e a desgraça, ele orou. E Deus ouviu a oração dele, sabe? O indivíduo mais caído, o indivíduo mais sem expectativa, o indivíduo com aquele senso de amor próprio completamente esmagado, se ele estiver lá na sarjeta, sujo, mas se ele aprender a orar, Deus ouve a oração. E aqui nós temos mais uma coisa que é papel da igreja, ensinar a orar. Mas como que nós vamos ensinar a orar se nós não oramos? Como que nós vamos ensinar do valor da oração quando o povo não se reúne para orar, para clamar, para pedir, para chegar diante de Deus? Porque nós precisamos dizer para esses Jabes que o destino deles não está selado, que eles podem dar uma virada na vida. E se a família dele até hoje não conseguiu, ele vai conseguir. Mas nós também temos que pegar esse menino, essa menina, e ensinar a dobrar os joelhos, como Samuel foi ensinado por Eli, ensinado a falar com Deus. Mas para isso nós precisamos também falar com Deus. Nós precisamos valorizar os momentos de oração. Porque nós estamos orando aqui e tem alguns Jabes que são tocados pelo Espírito Santo por causa da oração do povo de Deus. E quando eu vi no olhar daqueles meninos quinta-feira, eu pensei, olha o Jabes, o Jabes, o Jabes, o Jabes, e mais a menina que é um Jabes, e mais o outro Jabes, que só precisam ter um encontro com Deus para ter a vida transformada e se tornarem os mais respeitados da sua família. Os irmãos sentem a responsabilidade que nós temos? Quando domingo eu falei, traga um lanchinho, traga um cafezinho, traga um café com leite. A Miriam não sabe, né, Miriam? A Bia chegou aí, comprou um bolo, tá? E daí, teve um dado momento, que era o intervalo, era o horário de ir ali tomar um cafezinho. Daí eu pensei, vou comer um pedaço de bolo. O que aconteceu? Não tinha mais. Então, agora a gente tem que trazer 2, 3, 4. E é bom, por quê? Porque a gente não está querendo conquistar ninguém com bolo. Mas como é importante a koinonia, né? Esse momento de comermos juntos, de manifestarmos amor juntos, né? Tomarmos um cafezinho juntos, e ao mesmo tempo estarmos orando juntos, agradecendo juntos, ensinando com atitude. E a terceira coisa que nós encontramos nesse texto é a oração de Jabes, que está no versículo 10. Jabes orou ao Deus de Israel e disse o quê? Abençoa-me. Irmãos, estão entendendo? Abençoa-me. Primeiro trata comigo. Primeiro trata com a mágoa que eu tenho da minha mãe, que me pôs esse nome. Primeiro trata comigo, trata com a mágoa que eu tenho do meu pai, que foi embora, que me abandonou.
ou que não esteve comigo e eu não entendia quando era criança por que todo mundo tinha pai e eu não tinha presente, ou a mágoa que eu tenho em relação aos desígnios de Deus, porque estou sem o pai. Abençoa-me. Irmãos, tem um bando de gente que precisa ser tratado por aí. Tem um bando de gente. E a oração de Jabes começa com o tratamento do coração dele, da situação dele. Porque ele não conseguiria se tornar o mais respeitado da sua família se o coração dele não tivesse sido tratado, para que ele amasse os seus irmãos, para que ele amasse a sua mãe. Porque não importa o que tenha acontecido com uma mãe ou com um lar, porque por pior que possa ter sido, aquele lugar foi o lugar onde ele encontrou calor, cama, alimento, aconchego, e ele venceu por quê? Porque ele sobreviveu e teve a oportunidade de ouvir do Deus de Israel. Abençoa-me, abençoa-me. Jabes, ele, de alguma maneira, aprendeu a fazer a oração do jeito certo, porque depois do abençoa-me, o que ele diz? Aumenta as minhas terras. Os irmãos estão percebendo que tem muita gente que chega na igreja e começa a petição do lado errado, né? Chega dizendo, abençoa a minha terra, aumenta a minha terra, né? Aumenta minhas propriedades, aumenta o meu salário, aumenta, né, os meus bens, aumenta a minha conta bancária. Como é que Jabes fez? Jabes começou do jeito certo, abençoa-me, Senhor. Trabalhe dentro de mim, Senhor. E daí, num segundo momento, ele disse o quê? Aumenta as minhas terras, as minhas propriedades. Isto é, me dê uma prosperidade interior dentro do coração, na minha alma. E depois que eu estou preparado, abençoa também o meu emprego, a minha fazenda, os meus bens. Toda pessoa que prospera de verdade, primeiro ela foi trabalhada na sua alma e no seu coração, e depois Deus acrescentou o resto. Não é assim? Sempre é assim. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Não tem jeito, é desse jeito. Eu tenho falado muito na igreja sobre a questão de ser dizimista, e não existe outro caminho. Quando você é dizimista, quando você é ofertante, aquilo é semente, e você não faz para que você possa receber, você faz por amor, mas a semente foi lançada, e o que vai acontecer? Ela vai produzir, e vai produzir na sua casa, vai produzir no seu trabalho, vai produzir em tudo que você colocar a mão. Tudo que você colocar a mão vira ouro. Por quê? Porque você começou por dentro, abençoa-me, e depois pensou nas outras coisas. Se você inverter isso, vai dar tudo errado. Sinto muito, tá? Pode até parecer num primeiro momento que dá certo, mas dá tudo errado. Então Jabes, ele, de alguma maneira, aprendeu a orar da maneira certa. Abençoa-me, aumenta as minhas terras, e a terceira coisa que ele pediu, que a tua mão, que significa a tua providência, a mão de Deus, a tua soberania, o teu mover, esteja comigo. Já pensou, para todo lugar que você for, a mão de Deus está junto? O que vai acontecer? Só pode se tornar o cara mais respeitado da sua família. Só pode se tornar uma pessoa
tem a vida transformada. Se tem a mão de Deus, ele orou, ele pediu, olha, que a tua mão, que a tua destra esteja comigo, guardando-me. Como é que era o nome dele? Jabes, né? Significa sofrimento, dor, guardando-me de males e livrando-me da dor, livrando-me do destino que a sociedade quis impor sobre mim, livrando-me do destino que a minha mãe acreditou que seria o meu, livrando-me daquela profecia negativa, daquela expectativa macabra de que eu não seria nada, que eu seria um homem de dor. Livra-me disso, pondo a sua mão sobre mim, e modificando e transformando o meu destino. E o que diz no final ali? E Deus atendeu ao seu pedido. Deus atendeu ao seu pedido. Nós temos aqui o exemplo, sabe quando tudo está colocado no seu devido lugar? Jabes, ele, por algum motivo, por alguma inspiração divina, ele fez a oração certa diante do Deus de Israel, colocando as prioridades nos lugares certos. E Deus atendeu a sua oração. Hoje eu quero estimular a igreja, os irmãos, dizendo que nós temos essa responsabilidade aqui, ó. Eu quero que os irmãos saiam daqui agora, quando saírem com seus carros, que olhem pela janela do carro e comecem a contar quantos Jabes, meninos e meninas, adolescentes e jovens, e mesmo adultos, estão espalhados por aí, que precisariam tão somente saber do Deus de Israel, o Deus que nós servimos. E daí nós vamos orar por eles, com o propósito de ensinarmos essas prioridades que aparecem aqui neste livro de 1 Crônicas, no capítulo 4. Jabes foi o mais digno e respeitado homem de toda a sua casa, de toda a sua família, porque ele orou e Deus atendeu ao seu pedido. Amém?